E aí, meus lindos? Cinetru está na área. Depois de muito tempo, nós estamos na área novamente para falar de cinema. Para falar de... Se você clicou nesse vídeo, você gosta de filme racista, não é isso? Não? Oxi, como assim? Filmes antirracista. Você prefere os antirracistas? Hoje a gente vai falar dos dois. O Cinetru vai falar de O Nascimento de uma Nação, o filme mais racista de todos os tempos. Também vou falar desse e vou falar de outro. Outro, principalmente. Então é isso, vamos começar o vídeo? Racista tem que tomar no... Eu imagino que vocês já conheçam O Nascimento de uma Nação. Para quem não conhece, O Nascimento de uma Nação é um filme de 1915 do Griffith. É um filme que é considerado extremamente importante na história do cinema porque ele aglomera uma série de técnicas relevantes para a narrativa cinematográfica que já tinham sido inventadas antes, mas que, como eu falei, foram conglomeradas, né, todas em O Nascimento de uma Nação, fazendo com que esse filme tenha uma relevância muito grande, porque muito diretor importante viu esse filme e teve conhecimento dessas técnicas através do Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação ele é um filme extremamente racista. Ele é um filme que se dá ali em contexto histórico nessa questão da Guerra Civil Americana. Para quem não sabe, o sul dos Estados Unidos defendia, né, a continuidade da escravidão e de lá saíram, né, os maiores focos da Ku Klux Klan. O Nascimento de uma Nação, ele coloca a Ku Klux Klan como a salvadora da pátria. Ele coloca os caras como assim, pô, eles vão limpar e vão restabelecer a verdadeira moral americana que está contaminada pela população negra. A população negra, por sua vez, é retratada de uma forma mais racista impossível, assim. É um negócio bizarro, violento, problemático ao extremo. A população negra é tratada como animais, basicamente. Eles têm essa representação dessa figura preta, principalmente dos homens negros, né, como figuras animalescas, extremamente violentas. Aí entra a questão da violência sexual. No fim das contas, acaba reforçando todo tipo de estereótipo que a gente tem ao longo, principalmente desse início do século XX, sobre a população negra. Estereótipos extremamente racistas, né, que reforçam essa questão deles serem intelectualmente inferiores, de serem humanamente menos desenvolvidos. É um negócio assim de filho da puta mesmo. É bizarrice. Ok? Esse é o Nascimento de uma Nação. O Nascimento de uma Nação, vocês terem noção, à época ele já foi considerado muito racista e já sofreu, né, críticas da própria sociedade, não só da população negra, mas da sociedade como um todo, sobre o alto nível de violência, né, social que esse filme poderia gerar. E gerou. Para quem não sabe, o Nascimento de uma Nação foi responsável por reaviver vários e vários focos de novos grupos da Ku Klux Klan, que à época já tinha perdido muita força após o fim da Guerra Civil. Hoje a gente já tem pesquisas que mostram, né, que cidades ou regiões onde tivemos maior bilheteria, maior exibição de Nascimento de Nação, a gente teve mais novos grupos da Ku Klux Klan. Isso é bizarro e já deixa a gente muito reflexivo sobre realmente como o cinema tem uma ligação estrita, né, com a sociedade. O cinema tem muito impacto cultural e social, pro bem, né, ou pro mal. O filme que a gente vai falar hoje não é Nascimento de uma Nação. Na verdade, a gente vai falar de um filme que é muito considerado uma resposta ao Nascimento de uma Nação. Aqui vocês já estão vendo The Symbol of the Unconquered, A Story of the Ku Klux Klan. Ou o mais importante aqui, written, produced and directed by Oscar Micheaux. Escrito, produzido e dirigido por Oscar Micheaux. Para quem não sabe, Oscar Micheaux é um dos mais importantes diretores negros da história do cinema americano. Ele é considerado hoje o primeiro cineasta afrodescendente a ter uma produção autoral ali no início do século XX, né? A ser o primeiro a produzir filmes de forma comercial, colocá-los no circuito mesmo. E como vocês já viram, uma das coisas mais relevantes dentro desse cinema racial é a tomada do poder. Porque a gente está falando do cara que escreveu, produziu, dirigiu. Ele tinha a própria produtora, o próprio estúdio. Então não é só colocar lá a representatividade, mas é também para o bolso de quem vai o dinheiro. E o dinheiro ia pro bolso do cara. Ele era foda. Então vale a pena você também ir dar uma olhadinha em outros filmes do Oscar Micheaux, na história dele, tem documentário sobre ele, vai ser muito interessante, tá? Mas vamos ao filme de hoje, que é The Symbol of Unconquered, ou o símbolo do não conquistado, do inconquistado, certo? Vamos começar a brincadeira aqui, ok? Vamos nessa. Quais questões são relevantes pra gente refletir, né? O filme do Oscar Micheaux. A gente tem que lembrar que a gente está falando dessa sociedade onde o Nascimento de uma Nação foi um sucesso de bilheteria, onde existiam questões sobre raça
muito extensas e muito complexas. Uma delas é a questão da interracialidade, casais interraciais, filhos mestiços, porque existia toda essa concepção de pureza racial. E isso é muito do que fala o Nascimento de uma Nação, sobre conservar essa pureza racial e evitar, né, segundo o pensamento dos extremos racistas, que a sociedade fosse contaminada pela população negra. O que é... Que ideiazinha de arrombado. E é muito louco ver como o Oscar Micheaux, aqui nesse filme, já toca nesse ponto assim, ó, direto. A nossa protagonista, ela é uma pessoa mestiça. Ela é uma mulher negra de pele clara. E ao longo do papo aqui, vocês vão ver que esse filme é repleto de certas situações que discutem temas muito complexos para a época e é que até hoje, né, pautam muitos dos debates raciais. Aqui a gente vê a nossa protagonista lamentando a morte do pai, um homem negro de pele mais retinta, e ela, como eu falei, é uma mulher mestiça, né, que tem a pele mais clara. Então o símbolo do Inconquistado vai ser repleto desses personagens que vão abranger tons de pele diferentes, apesar de serem consideradas pessoas negras. O olhar do Oscar Micheaux é um negócio assim muito diferente. A gente sabe, né, que o cinema ele é criação de mundo, é um olhar sobre aquele mundo e é expressão. E essa expressão vai passar de forma intrínseca pelas próprias vivências, né? E por quem é aquele artista por trás da obra. Então, é muito louco assistir esse filme, pensar o momento que ele foi feito e ver como a sensibilidade do Oscar Micheaux para enxergar esses personagens negros é de um apuro assim absurdo. E não só estou falando de uma sensibilidade magética por si só, mas o modo como ele desenvolve dramaticamente esses personagens. Aqui a gente tem essa sensibilidade se colocando em cena realmente ao entender que esses personagens eles têm, né, arcos muito mais humanos do que a população negra era tratada no cinema da época. O Oscar Micheaux, em posse, né, do desenvolvimento melodramático aqui, ele vai trazer à tona essas emoções de forma muito explícita. A câmera vai estar sempre muito próxima desses rostos dessas pessoas negras e vai apresentar para a gente uma visão muito mais detalhada e muito mais intimista da expressão dessas emoções, incluindo a tristeza. E por que principalmente a tristeza? Porque o símbolo do conquistado, ele vai explicitar para a gente, através, né, do cinema, muito da expressão do que era essa melancolia, essa angústia, dada a situação social da população negra de viver em extremo caso de violência constante. Então a gente tem um filme que em vários momentos mostra essas pessoas pretas sentindo a amargura desse mal-estar social, mesmo que a trama em si, necessariamente, elas não estejam conectadas a pontos específicos. Não necessariamente elas estão sofrendo racismo direto o tempo todo, mas tem ali uma atmosfera de angústia muito forte. E como eu sempre falo, o poder da própria imagem. A gente está falando de ver pessoas negras no cinema. Isso, por si só, à época já era muito diferente. A gente está falando de ocupar certos espaços. O cinema que era renegado dessa população, agora, através do cinema do Oscar, vai ter essa população em tela em suas formas mais diversas. População preta retinta e que tem traços bem diferentes da população branca. Eu acho muito foda que até certos arquétipos, né, do melodrama a gente tem trabalhados aqui. Pô, pessoa sofrendo na chuva, pô. Pô, aí é melodrama puro, coisa linda. Porque muito dessa angústia, ela está também na solidão. Então a gente vê inicialmente a nossa protagonista extremamente solitária, depois que o pai dela morre, e é quase que um momento de desolação, assim, né? De não ter a quem confiar, não ter a quem se aparar. E aí que entra o início do nosso arco romântico, né? É esse sentimento de, olha, tem outras pessoas aqui que se sentem como você, que sabem como você se sente e que estão aqui para estar ao seu lado. E aí a gente começa a já pirar, porque, tipo assim, ele tá falando de quê? Ele tá falando dos próprios personagens, ou ele tá falando de tudo, na verdade, né? Dos próprios personagens ali dentro do universo do filme, em como eles vão iniciar esse arco de apoio mútuo. Ele está falando da relação do artista com o espectador, né? Eu estou aqui, enquanto artista negro, fazendo uma obra que te entende, que sabe dos seus dramas, que sabe da angústia que é ser uma pessoa preta na sociedade que a gente vive. Então, esse acolhimento, esse toque, né, como está falando aqui, como estou mostrando aqui, ele não só se cabe na trama, mas se cabe na própria relação artista com o espectador. E aí a gente começa, né, esse desenvolvimento desses dois personagens que vão viver esse romance. E tem uma coisa muito interessante aqui. O personagem masculino, ele nunca dá em cima dela. Porque ele é um cara meio traumatizado. Ele acha que ela é branca, né, pelo tom de pele mais claro dela. E ele sente que ela
nunca vai querer ele, que ele sempre vai ser rejeitado e tal, por toda a questão racial que a gente já falou. Sem contar o apuramento estético do Oscar Micheaux, que não vai perder em nada, né, para outros diretores que estavam em busca de ampliar essa questão da composição no cinema. Com o passar do tempo, a gente também acompanha o que seriam esses vilões. Aqui a gente já tem bem o arquétipo do cowboy americano, né, no vestuário, no chapéu e tal. E de forma alternada, a gente também acompanha essa aproximação dos dois, né? Como eles vão ficando cada vez mais íntimos, justamente por essa questão do apoio, né? Essa questão de compreensão da própria angústia. Essa cena é muito chave, porque é o momento que ele entrega para ela uma arma, eles são vizinhos, e ele fala assim, ó, toma essa arma aqui, porque qualquer coisa você atira, quando você precisar e tal. Então assim, você fica pensando, cara, eu tô vendo um filme mesmo dessa época, onde o cara tá entregando uma arma, porque ele entende, tipo assim, pô, você vai estar aqui sozinha e tal, não sei o quê. É uma região muito violenta, baseada na vivência dele como homem negro ali, naquela região. E assim, é esse estabelecimento desse senso de ameaça constante de forma muito clara. Logo depois ela vai dormir e ela sonha com ele, que já é uma cena belíssima como o Oscar usa essa sobreposição de imagem. E é sempre bom a gente pensar o seguinte, tipo assim, a gente precisa estar ciente da obra no contexto dela, para a gente entender também esses impactos culturais e essas reflexões na sociedade da época. É uma mulher de pele clara sonhando de forma romântica com um homem negro. Assim, é inacreditável que isso está acontecendo num filme dessa época. Eu não tô falando... Galera, nessa época existia blackface. A gente está falando de um ator realmente negro, interpretando um homem negro, que foge dos estereótipos raciais da época, que eram extremamente racistas, e onde ele é desejado, né, por uma mulher de pele clara. Tipo assim, o Oscar Micheaux, ele era muito foda. E logo depois o sonho dela, né, é interrompido, porque ela ouve os barulhos estranhos e tal, não sei o quê, e aí ela, já com muito medo, já vai, pega a arma, atira para chamar o vizinho, etc., mas, principalmente, a gente se apegando aqui a essas imagens, né? As imagens do medo sendo retratadas, né? As imagens, tipo assim, a pessoa não pode nem dormir porque ela está sob essa ameaça constante. O filme segue, a gente já vê uma briga de bar do nosso protagonista, o que deixa muito claro como o Oscar Micheaux quer representar um homem negro que não se aflige necessariamente pela opressão social, que resiste e que vai à luta. Isso é um ponto muito relevante aqui, que vai ser tratado de forma muito mais impactante depois, mas essa primeira cena já mostra, como eu falei, todo esse arquétipo do cowboy americano, num bar, etc. E ele chega lá e mete a porrada em quem ele quer. Essa cena eu só coloquei aqui porque eu acho bonita. Para marcar esse desenvolvimento da aproximação dos dois, como eles estão ficando mais íntimos e tal. E aí as coisas ficam realmente mais interessantes e faz a nossa ligação... Que isso? Passou? Calma. Faz a nossa... E aqui as coisas ficam realmente interessantes, principalmente nessa relação com o Nascimento de uma Nação, né? Aqui a gente tem um interlúdio, né? Uma fala, na verdade, que fala... um interlúdio, onde eu tirei isso? Me perdoe. Uma fala, né? Que diz... Vou fazer minha tradução Cinetru, tá? Não se preocupe, ele vai mudar de ideia. E se ele não mudar, a gente vai dar um tratamento, né? Um susto nele, que ele vai preferir ou enlouquecer ou morrer. E aí se pergunta... Mas exatamente que tipo de tratamento é esse? E aí a gente tem a nossa resposta. A Ku Klux Klan. Então, para te contextualizar aqui na trama do filme, né, tem um grupo de pessoas que quer comprar a casa do nosso protagonista, a terra dele. A gente vai entender por que eles querem depois, mas o nosso protagonista não quer vender. Não quer vender a casa dele, é uma conquista para ele, né? A gente sabe que isso está relacionado muito ao fim da escravidão americana e como as pessoas negras foram tratadas após o fim da escravidão, que foram abandonadas pelo governo e para se fuder mesmo. Tinha leis para eles serem presos novamente para compensar o fato para os latifundiários americanos que perderam essa massa, essa mão de obra, né, escravocrata, que perderam essa mão de obra, né, de escravos. Então tem também essa questão no filme sobre ele ter a terra dele ali e ele não quer vender. E aí os caras falam assim, não, vamos fingir que a gente é Ku Klux Klan. O filme deixa meio dúbio ali até que ponto, né, eles fazem parte da Ku Klux Klan ou eles só estão fingindo que eles são Ku Klux Klan, enfim. Mas isso é irrelevante de certa forma, porque a representação visual é da Ku Klux Klan e é esse o ponto. E é muito interessante a gente observar como a Ku Klux Klan é tratada no Nascimento de uma Nação e como a Ku Klux Klan é tratada aqui.
a própria representação visual disso é extremamente mais nefasta. A gente tem sempre esse fundo muito escuro e essas representações distorcidas na luz, né? Eles vêm com essas tochas e tal. Então é sempre muito sombrio, assim, muito essas criaturas que emergem, né, da total escuridão e vêm através já do fogo ali, da tocha, para causar esse tumulto. O nosso protagonista recebe essa carta, né? Se até a próxima lua cheia, né, você não tiver vendido sua terra, melhor você tomar conta da sua vida, você olhar pela sua vida, né, você ficar de olho na sua vida e tal. Assinado, né, The Knights of the Black Cross, que é a Ku Klux Klan. O que ele faz com a carta? Aqui, ó, tome. Rasga a carta, porque, como já tinha sido estabelecido, ele é um homem negro que não vai, né, se ajoelhar diante da opressão racial. Isso num filme do início do século XX, tá? Do iniciozinho, tá? E aí a gente vê essas cenas onde a Ku Klux Klan começa a se preparar para atacá-lo. Novamente, essa representação visual, ela caminha por esse lado nefasto, por essas criaturas que emergem da escuridão. A gente em nenhum momento tem nenhum tipo de humanização da Ku Klux Klan. A gente não tem nenhum tipo de aproximação desses personagens enquanto seres humanos, que ainda são, né? Isso aí é moralmente discutível. Mas a gente não tem essa percepção de que eles são humanos tentando cumprir algum tipo de missão, nem que eles são vilões, basicamente, no modo mais tradicional da representação cinematográfica, né? Porque eles são diformes, eles são criaturas mesmo. Então a gente tem esse mal que é representado de uma forma quase animalesca. Essa cena aqui é foda. Essa cena aqui é foda, porque a gente percebe que no momento que se aproxima a câmera desse cara da Ku Klux Klan aqui, a gente vê essa criatura bizarra, distorcida, disforme, como eu falei, que não tem, através das suas expressões faciais, nenhum tipo de sentimento, que não tem ali nenhum tipo de expressão de humanidade ou de alguém que possa conviver em sociedade. É uma representação completamente oposta ao que é feito pelo Griffith no Nascimento de uma Nação. E é incrível como o cinema, através de assim, um quadro específico, assim, é isso. Expressa tanto, é expressão constante e é expressão completamente conectada a um conceito, conectada a um artista, às vivências e ao que é aquele artista enquanto ser humano. Os cavaleiros vão começando a se amontoar ali, começa toda aquela fumaça e tal, e como eu falei, é tudo muito bagunçado, é tudo muito estranho, não causa um clima de familiaridade, causa um clima de estranheza e de ameaça. E aí a gente chega num ponto mais crucial da nossa análise aqui e que talvez reflita muito sobre o que é The Symbol of the Conqueror em conceito. Vou fazer mais uma tradução livre aqui, tá? Nesse ponto, uma parte substancial, né, da película foi perdida. O conteúdo foi sugerido em uma review do New York Age, então se perdeu esse momento do filme. Lembrem, né, vocês garotitos, jovitos, que o filme ele era físico antigamente, era uma película, né? Era ali algo que podia ser guardado, deveria ser preservado, e aqui foi perdido. E aí eu vou perguntar, foi perdido mesmo? Foi perdido mesmo? Será que, perdeu? Será que ninguém meteu mão? Será que ninguém roubou? Será que ninguém destruiu de propósito? Né? Aqui a gente tem uma review da época feita por esse jornal que descreve em parte a cena. E a gente vai entender porque eu estou levantando aqui, né, o porquê essa cena poderia ter sido não perdida, mas, né, infelizmente destruída. O grande momento nesse pedaço específico é quando os cavaleiros da Ku Klux Klan são aniquilados. Um homem negro com tijolos é o grande fator, né, na tradução livre. Ou seja, o cara sentou a porrada na Ku Klux Klan. Ele meteu o cacete em todo mundo, sozinho, para defender a sua terra. Porra, isso é muito foda. Isso é muito foda. E é a representação mais explícita desse contestamento sobre a representação do Nascimento de uma Nação. Lá, o homem negro é esse bicho violento, bizarro, que precisa ser destruído para proteger a moral da sociedade americana. E quem vai fazer isso? Os nossos heróis da Ku Klux Klan. Aqui é completamente o contrário. A gente tem um homem negro que, em situação rara, tem a própria terra, que vai ser coagido a vender essa terra, a gente vai entender o porquê, e que resiste e que enfrenta essa ameaça sombria, bizarra, disforme, que é a Ku Klux Klan. Ele mete o... Pô, isso aqui é muito... Toma no cu, pô. E aí eu penso, pense comigo, a gente nunca vai ver isso. A gente nunca vai assistir essa cena. Ela nunca vai existir mais pra gente, porque foi perdida.
E isso diz muito sobre a própria cena, diz muito sobre quem ela incomoda, diz muito sobre a preocupação do próprio Estado em manter vivo esse tipo de documento histórico. É uma reflexão louca se o cinema é documento histórico ou não. Eu não estou falando que isso aqui serve para a gente aprender história, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas para a gente aprender história do cinema serve muito. A gente está falando, talvez, de um momento aqui que seja o momento mais explícito de resistência, de luta racial em qualquer filme, nos primeiros 30 anos de história do cinema, por exemplo. E foi perdido. A gente nunca mais vai ver. Eu não vou ver, você não vai ver. É isso. É isso. E aí a gente entende, né? Logo depois passaram, né, 2 anos, o nosso protagonista, Van Allen, ele escapou da morte por um milagre e se tornou um dos reis do petróleo, né? A sua terra, os caras queriam tomar de qualquer jeito, matar ele para pegar a terra, porque era uma terra que tinha petróleo. Então, isso deixa mais complexo ainda, né, o próprio conceito do filme, porque olha tudo que a gente já falou aqui, pô. A gente tem um filme que lida com questões de interracialidade, né, essa mistura de raças. A gente tem essas questões da própria angústia da vivência preta à época, que vivia sob forte opressão racial, como os personagens são retratados com muito mais sensibilidade, seus desenvolvimentos dramáticos são muito mais delicados e repletos de detalhes, né? A gente tem toda essa questão da própria violência, de resistir à violência, de como eles eram assombrados, de como essa violência era constante e inevitável. E a gente tem mais um ponto aqui agora, depois de todo esse clímax, né, que é a defesa da própria terra, quando ele aniquila a Ku Klux Klan, a gente entende que isso está relacionado diretamente a fatores econômicos. Então aqui a gente tem uma ascensão que precisa ser social, né? O Oscar pelo menos parece expressar isso, que essa ascensão negra precisa ser social, e essa sociabilidade envolve tanto questões culturais, de tratamento, de costume e tal, de respeito, como questões econômicas, né? Pô, isso é foda, porque ele posiciona um arco dramático dentro de todo um contexto social que envolve muito além de vou xingar a pessoa porque ela é negra, porque os negros eram tratados como pessoas que não tinham educação necessariamente. Ele coloca que tem uma questão aqui que é econômica, que precisa ser olhada também. E que no seu filme o homem negro se torna, né, ele ascende socialmente de forma extremamente poderosa. A gente vê, fala dele agora aí, fala dele. Na beca de terno, pá, tá ali no seu escritório, ele reencontra, né, o romance dele que a gente acompanha durante o filme, e a gente tem um momento da revelação, aonde ela fala que ela é uma mulher negra, ela é uma mulher mestiça, apesar de ter pele clara, e ele entra em parafuso, porque ele fala, caralho, mas eu não dei em cima de você porque eu achei que você era branca, não sei o quê. E aí, finalmente, né, eles podem... Opa, imagem errada, tá aqui, ok. Finalmente eles podem, né, concretizar o sentimento que eles vêm desenvolvendo ao longo de todo o filme. E aí a gente vê essa aproximação. Isso já é muito bonito, assim. Tipo assim, a gente tá falando de um filme do século XX, vou repetir, e a gente vê essa relação interracial. Apesar dela ser uma mulher negra, ela é uma mulher de pele clara. A gente vê em tela esse amor. Assim, só fica mais e mais discrepante em conceito, e principalmente aqui materializado imageticamente, a resposta ao filme do Griffith, a resposta ao Nascimento de uma Nação. Porque aqui no final, meus amigos, o amor vence. Olha, o amor venceu, né? Fazer o quê? Olha aí, coisa linda. Eles se beijam e... Tô falando aqui, na época tinha blackface. Aqui a gente tem um homem negro, interpretado por um homem negro, que vive esse romance e tem esse romance concretizado em um beijo, né, com uma mulher de pele clara. Assim. O cinema do Oscar Micheaux era muito transgressor para a época. Ele colocou em tela muitas das angústias e sonhos que até hoje são pautas raciais relevantes. Assim, é um negócio de outro mundo, incrível. Então, com isso, meus amigos, a gente vai chegando aqui, né, ao fim, né, da nossa reflexão, do nosso bate-papo. Eu acho que todos os pontos que eu coloquei aqui colocam o Oscar Micheaux definitivamente como o diretor negro mais importante das primeiras décadas de cinema, né? Porque seu cinema estava muito contemporâneo em relação às discussões que eram realizadas, e ele tinha uma sensibilidade muito foda para definir quais pontos mais angustiavam a população negra e como ele queria, né, retratar isso através da sua arte, através do cinema, e fez esse filme fantástico. Vale muito a pena assistir, acho que deve estar no YouTube, salvo engano, está no YouTube, então confira também os outros filmes do Oscar Micheaux. E é isso. Por hoje, né? Nós vamos ficando por aqui.
Eu tô experimentando esse formato, tá? O vídeo até ficou longo, eu falo demais, vocês já sabem. Se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo pra alguém você acha que vai curtir o vídeo, que vai achar maneiro. E é isso. Comenta o que você achou. Comenta o que você achou do formato também, principalmente. Porque eu tô testando esse formato hoje. Pretendo continuar fazendo vídeos. E acho que o canal eu quero trazer esse papel maneiro assim de curadoria, né? Porque tem muita coisa que eu acho que tem que ser vista. Eu não sou dono de nada, não sou dono de porra nenhuma. Eu só amo muito cinema. E tem muita coisa que eu acho que é interessante, precisa ser vista, precisa ser discutida, precisa ser debatida. Ou até filmes que já foram muito vistos, mas que acho que a gente pode trazer reflexões interessantes e debates a respeito. Porque, no geral, no YouTube falta canais de cinema que tragam debates interessantes, que faltam realmente críticos interessantes, né? A grande verdade é essa. E eu não tô me colocando necessariamente como crítico interessante. Na verdade eu tô, né? Foda-se, né? Porra. Não é isso? Senão eu também não fazia nada. Não vou fazer vídeo, não fazer canal. Se eu tô aqui é porque eu acho que eu tenho uma coisa a falar e estou falando. E vou continuar falando. Ok? E é isso. Até a próxima. Valeu.